E agora também com o pessoal de casa por meio do Facebook. Boa noite. Aqueles que quiserem colocar um copo d'água, uma garrafa, para que possa ser fluidificada. Aproveitamos também, antes de começar o Evangelho, para divulgar que no dia 5 de agosto, será um sábado, a Seara estará completando 25 anos de casa e todos os trabalhadores estão preparando um workshop com muito carinho. Vai ser o primeiro workshop da Seara. Terão diversas oficinas que começarão às 9 da manhã e irá até às 15 horas. Todos estão convidados. Tudo será totalmente gratuito. Então, teremos oficinas de artesanato, mosaico, biscuit, crochê, origami, cristais, yoga, florais, numerologia, feng shui, reflexologia, enfim, plantão de passes. Então, estejam aqui conosco. E vamos começar os estudos. Há umas 3 semanas, um mês, acho que dia 26, se eu não estiver enganada, eu estive aqui fazendo evangelho e falei sobre a parábola do filho pródigo, também conhecida como 2 filhos. E talvez quem assistiu possa falar, mas novamente? Sim, eu resolvi trazer novamente, porque é uma parábola complexa e que merece vários ângulos do nosso olhar, do nosso estudo. Tá? Então, hoje eu não vou falar a respeito da parábola, porque no dia 26 a gente falou toda a parábola. Então, recomendo que depois todo mundo possa debruçar, porque às vezes a gente fala, mas novamente... Mas estudar é isso, é estudar várias vezes a mesma coisa sob vários ângulos. A parábola está na Bíblia, em Lucas, capítulo 15, versículos do 11 ao 32. Vejam, a parábola, ela traz... Muita gente fala filho pródigo, mas ela merece olhar nos 2 aspectos, dos 2 filhos. Né? Nós temos 2 arquétipos aí. Vejam que, independente do filho, aquele que vai, nós temos um filho que vai e nós temos um filho que fica. Independente, ambos nascem das raízes do egoísmo e do orgulho, que são aonde estão as nossas quedas. Vejam que aquele filho que vai, muitas vezes, quando a gente fala pródigo, né? Aqui, na matéria, no plano terrestre, a gente pensa o quê? Pródigo é aquele que dilapida o seu patrimônio. Pela lei, este é o pródigo. No entanto, quando Jesus traz a parábola dos 2 filhos, ele não se limita ao aspecto material financeiro, daquele que dilapida os seus próprios bens, mas ele expande. No livro Pão Nosso, escrito por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, ele diz o seguinte: os filhos pródigos não respiram somente onde se encontra o dinheiro em abundância. Acomodam-se em todos os campos da atividade humana, resvalando de posições diversas. Em toda parte vemos os dissipadores de bens, de saber, de tempo, de saúde, de oportunidades. Quem de nós não é filho pródigo? Quem de nós não desperdiça o tempo, as oportunidades? Com tantas futilidades, com tantas amenidades, quantos de nós não dilapidamos a nossa saúde? E muitas vezes só paramos para valorizá-la quando chega a doença. A doença que não vem ao acaso, mas a doença que é desenvolvida por nós mesmos. Por conta das nossas vicissitudes, da nossa arrogância, da nossa prepotência, da nossa persistência em querer que as coisas sejam à nossa forma, ao nosso jeito, no nosso tempo.
Quantas vezes a gente acredita, né, que a doença, com a perda do patrimônio, a perda de um trabalho, do emprego, a escassez, a falta financeira, a dificuldade, às vezes, de pagar as contas, de honrar com os compromissos, de colocar alimento para um filho na mesa, aquele vazio existencial, que às vezes tem tudo, mas vive na apatia, na falta de encanto, na falta de propósito. Quem de nós não se perde por esse caminho? Quem de nós não nos distanciamos do Pai? Porque todas essas dores são presentes da vida que nos alertam que nós estamos distante das leis universais. Porque existem leis que regem a todos nós. Não existem preferências ao Pai. Ninguém aqui na Terra é órfão de mãe ou órfão de pai. Todos somos filhos do mesmo Pai e da mesma mãe. Porque quando falamos Pai, não nos limitamos ao gênero. Deus, que é tudo, que é todos, não escolhe filhos, não escolhe provas. Somos nós que, por meio das nossas escolhas, nos distanciamos da vida, nos distanciamos do Pai e somos convidados o tempo todo, seja por meio da doença que nós mesmos desenvolvemos, pelos nossos fracassos, as nossas quedas, as nossas dores, que nada mais são do que a ausência ainda do amor desenvolvido, apegados a vontades infantis que nós temos, que a vida seja a nossa forma, ao nosso tempo. E a gente esquece que tais leis foram feitas ao nosso benefício. Porque é justamente diante da dor que nós nos lembramos do Pai. Quantas vezes na alegria, na euforia, quando tudo está caminhando bem, hoje eu não tenho tempo de fazer oração. Evangelho no lar, depois eu faço. Imagina, eu vou na igreja, para quê? Não importa o lugar. Todas as religiões são boas. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. O que muitas vezes deturpa uma religião somos nós ainda, seres humanos. Vaidosos, caprichosos. Mas quando tudo está bem, a gente deixa para amanhã. A gente deixa para quando der. Mas a hora que a dor nos chama, a gente dobra os joelhos. E aí a gente lembra que tem algum lugar que a gente precisa voltar. E aí nós nos lembramos que somos os filhos pródigos. Aquele que um dia falamos para o Pai, me dá minha parte da herança. Sabe qual que é a parte da herança? Esse corpo divino. Esse corpo que muitas vezes nós passamos uma vida renegando. Uma vida tentando nos comparar a outros corpos numa competição insana para ver quem é mais belo, quem tem o cabelo melhor, quem tem a boca mais gordinha, e aí a gente vai esquecendo aquilo que é essencial. Numa busca frenética por algo que é inconquistável. Um patrimônio como o sol, como o verde, como a natureza, a qual nós fazemos parte e não valorizamos. Não cuidamos.
No livro Nosso Lar, que aliás tem os estudos aqui da casa, ficam todos convidados. Nós estudamos Nosso Lar, agora nós iremos estudar os mensageiros. André Luiz, ele faz o caminho, né, do filho pródigo, o caminho que todos nós fazemos, e que está muito ligado à jornada do herói. Porque se nós não conhecermos as nossas sombras, nós não vamos reconhecer a luz. Então, nós precisamos ainda, como crianças, fazer esse caminho de distanciar do Pai, para que possamos lembrar dele e voltar por nossa escolha. Porque fomos nós que pedimos a nossa herança e seguimos o nosso caminho. Fomos nós que deixamos o Pai. Não foi o Pai que nos abandonou. Então vejam, André Luiz, num dado momento, no começo do livro, ele fala o seguinte: suicídio, creio que haja engano. Que ele fala, como eu? Suicídio? Eu que fiquei no hospital, lutando pela vida, né? Não lembro quantos dias, não lembro se foram 40 dias, mas enfim. Eu não cometi suicídio. E aí vêm as respostas, né? O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Então não adianta a gente fazer algo e pensar assim, não tem ninguém olhando. Acho que ninguém viu. A nossa consciência viu. E por si só é suficiente. Porque tudo fica registrado no nosso organismo espiritual, no nosso corpo espiritual. Então é ilusão a gente achar que a gente vai fazer o mal para outro e isso não vai se refletir em nós mesmos. Vejamos a zona intestinal. A oclusão derivava de elementos cancerosos e estes, por sua vez, de algumas leviandades. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? Então, vejam, a gente pensa assim, né? Eu escuto pessoas falando, mas a raiva é bom colocar para fora. De que forma? A raiva é boa se a gente consegue utilizá-la a serviço da vida. Se a gente usa ela para fazer os nossos enfrentamentos com amorosidade e sabedoria. Mas não simplesmente quando a gente vomita nos outros. Porque a gente esquece que esses outros que recebem essas informações de nós, ainda que não falem nada, energeticamente é emanado para nós. Aquilo que vai é aquilo que volta na mesma força. Aliás, foi objeto de evangelho da semana passada pela Yara, como sempre brilhante. Então, a mesma força da maré que recua é a força que volta. E a gente sempre tem que se lembrar disso, das escolhas das nossas ações. Porque nós já temos condições hoje em dia de fazer escolhas de forma consciente. A gente não precisa mais esperar e aprender pela dor. Nós já podemos escolher o amor. A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir. Seu fígado foi maltratado pela sua própria ação, que os rins foram esquecidos com terrível menosprezo às dádivas sagradas. Filho pródigo. Nós esquecemos o quanto as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas escolhas impactam não apenas os outros, mas a nós mesmos. Então, todas as doenças, elas são desenvolvidas por nós. Por mais doloroso que seja reconhecer isso. Não existem fatalidades, não existem vítimas. Nós fazemos as nossas escolhas e vivenciamos as consequências delas. Então vejam que o filho pródigo que vai embora, o que pede a herança, ele é impetuoso, né? Ele é impulsivo, ele tem sede de independência, ele acha que ele sabe tudo. Nós não somos assim? Sabemos tudo, não precisamos de ninguém, somos autossuficientes,
né? Somos prepotentes, não precisamos mais do pai. A gente precisa só do pai a hora que aperta. Aí, muitas vezes, é a hora que a gente lembra, né? Então, a gente busca ainda os prazeres imediatos, as vantagens rápidas. A gente não administra com respeito, não é só o dinheiro, como a gente disse, o nosso tempo, as oportunidades, a nossa saúde, os nossos relacionamentos, as amizades, os afetos, que muitas vezes, hoje eu estou cansado, eu descontei mesmo. Mas você tem que entender, hoje eu estou assim. Esse é meu jeito. Se não gostar, tchau. Não é assim que muitas vezes nós somos? E a fuga à lei do trabalho. Essa lei do trabalho não é só o trabalho que a gente conhece, né? Aquele trabalho de bater o ponto. É o trabalho, o esforço dos enfrentamentos, é o trabalho interno. É a reforma íntima, é a mudança de nós mesmos. Vejam que a ovelha que se perde por inocência, a ovelha se perde por inocência, o filho pródigo por escolha. O que se perde por inocência se busca. Já o que se perde por escolha tem que decidir voltar. Nós precisamos decidir voltar. O filho que fica, será que ele fica pelo pai ou ele fica por si mesmo? O que vocês acham? Por si mesmo. Tanto é quando ele vê o irmão voltar, ele fica com rancor. Ele não quer entrar a casa. Ele defronta o seu pai e diz: eu que fiquei, nunca tive um gado abatido para dividir com os meus amigos. Vejam que, na verdade, ele não queria dar afeto, ele queria receber. Então ele fica no papel de bonzinho. Sabe o bonzinho? Você viu? Fulano vai, fulano não vale nada. Olha eu aqui. Eu sou a religiosa, eu sou a que faz tudo certo, que cumpro todos os protocolos. Nada como os fariseus, né? Então vejam que o quanto é importante a gente conhecer as sombras, né, para encontrar a nossa própria luz. Então esse filho que fica, ele acreditou que herdaria tudo. Ele sente-se credor da vida, ele vai cobrar do pai. Eu que fiz tanto, eu que me doei por você, eu que trabalhei. Quantos de nós nos sentimos credores da vida? Eu estou cansado, eu já fiz tanto. Já ajudei demais, agora chega, não vou ajudar mais nada, não. Será que não sentimos credores da vida? Será que não existe essa prepotência interna ou esse papel de vítima a qual nos colocamos? Por que justo eu, que sou tão bom? Ele sente que ele deu mais do que recebeu. Ele se sente na condição de coitado, né? Ele não, nós, né? Porque a gente flutua. Ora somos os filhos pródigos e ora somos os filhos que ficamos. Então ele tem inveja do outro irmão, porque ele não teve coragem. Ele até queria ter feito o mesmo que o irmão, mas ele não teve coragem. E ele ficou ressentido, aquela pessoa amargurada, ressentida, mal-humorada, que está sempre resmungando, que nada é o suficiente, nada está bom, porque a vida lhe deve. A dificuldade em ver o outro brilhar. A dificuldade de acolher, né, de perdoar. Então, quantos de nós somos capazes de dar até a roupa do corpo, mas não concedemos o perdão a quem nos feriu? Porque o filho que fica, ele não consegue perdoar. Ele não perdoa o irmão, tampouco o pai que acolhe o irmão. Ele queria que o pai renegasse aquele irmão, botasse o irmão para fora, fechasse as portas. Quantos outros dão moedas, mas seriam incapazes de um aperto de mão? Quantas vezes tendemos a ficar do lado de quem está levando vantagem?
E vejam que, por fim, o arquétipo do pai, que é o terceiro arquétipo. A gente fala muito dos dois filhos, mas vamos falar um pouquinho do pai? Não só o pai que representa Deus, mas esse pai que precisa ser introjetado, elaborado dentro do nosso coração. Esse pai amoroso, esse pai que respeita os processos individuais. É um pai que, mesmo naquela época, onde era inadmissível pedir herança enquanto o pai estivesse vivo, esse pai vai lá, contrariando todas as regras do clã, da tribo, e entrega a metade da herança ao filho. E fala: vai, meu filho, eu te abençoo. Porque ele sabia que o filho precisava passar por toda a jornada para voltar um filho grato. Porque não adiantava aquele filho ficar ali, como o outro ficou, totalmente ingrato. Por obrigação, não por amor. Então esse filho respeita. Ele sabe e ocupa o seu lugar. Ele sabe que ele é o pai. Ele não precisa provar para ninguém. Ele não precisa medir forças. Ele não precisa ocupar um poder de algo que já é inerente a ele. Será que nós ocupamos o lugar de filhos e filhas de Deus? De quem cuida de um patrimônio que é nosso, que é este planeta? Será que cuidamos do nosso corpo de forma zelosa, com dignidade, com honra, com respeito? Porque introjetar esse pai é isso. É respeitar os processos dos outros. É entender que os outros muitas vezes irão. E está tudo bem. Porque muitas vezes nós também iremos. Nós também seremos ingratos muitas vezes. Nós também machucamos muitas vezes. Nós também somos orgulhosos, prepotentes, caprichosos, vaidosos. E se nós não reconhecermos essas sombras em nós, ficará difícil nós acolhermos as sombras dos outros. Porque nós vamos esperar dos outros coisas que nós ainda nem temos condições de dar a nós mesmos. Nós esperaremos que os outros nos façam felizes, nos supram nas nossas necessidades, as quais nem nós ainda conseguimos fazer. Esse pai que não precisa perdoar porque ele não se machucou. Esse pai que, quando vê o filho vindo lá de longe, já vem de braços abertos. Venha, meu filho, eu estou te esperando. É um pai que não pede satisfações. Por onde você andou? Como que você ousa fazer eu passar tal vergonha? Vergonha é capricho nosso. A gente quer atender às construções sociais. Às vezes a gente nem olha para o outro. Não olha para o nosso filho, para o nosso cônjuge. Não olha para nós mesmos, porque a gente quer atender expectativas. Expectativas que muitas vezes nem são importantes para nós, mas que são importantes para a sociedade. E esse pai contraria tudo que era vivido à época. Esse pai abre os braços e, antes que qualquer pessoa da tribo apontasse o dedo para aquele filho, que jamais seria permitido voltar naquela época, um filho ingrato, primeiro que já não seria de pedir a herança, mas que jamais aceitariam de volta tal filho, esse pai é o primeiro a fazer o movimento e abrir os braços e dizer: meu filho, eu estou aqui por ti. Quando ele faz isso, ele cala toda a tribo. Porque se ele, que, entre aspas, seria o mais ofendido, perdoa, quem são os outros para não perdoar? Um pai que não se magoa. Que lindo, né, gente? Que nós possamos
A gente sabe que o caminho único é esse. Todos nós alcançaremos esse estágio, cada um no seu tempo, cada um nos seus processos individuais. Mas nós só temos um caminho, que é o caminho da luz, de volta ao Pai. Todos nós estamos voltando aos braços do Pai. Mais rápido, menos rápido, nosso livre-arbítrio. Somos nós que escolhemos o tempo que nós voltaremos ao braço do Pai. Assim como Maria de Madalena, assim como Paulo de Tarso, assim como os apóstolos, como Zaqueu, como tantos que largaram tudo e decidiram voltar aos braços do Pai. Nós também podemos fazer essa escolha e tantas renúncias que precisamos fazer. E por que esse pai não precisa perdoar, né? Porque ele já se ama de uma forma tão equilibrada que ele tem amor suficiente para si e para transbordar para o outro. A Yara sempre nos diz uma coisa que a gente deve lembrar, que a gente cai aonde as nossas dores pegam, são aquelas que nós não resolvemos internamente. Então não é o outro que nos machuca. O outro só acende a luz de algo que está dolorido, mal resolvido dentro de mim. Então o outro é uma bênção na minha vida, porque é por meio daquele outro que eu posso olhar para dentro de mim e cuidar dessa ferida, dessa dor, me acolher para desenvolver esse auto-amor. Esse pai que é amor incondicional. Ainda não aprendemos. Que nos lembra que tudo é dele e que somos coproprietários. Vejam, nós não somos herdeiros do pai. Herdeiro, pela lei, é aquele que tem mera expectativa. Qual é a mera expectativa? Quando os proprietários falecem, vem a sucessão, abre-se a sucessão. Quais são os herdeiros? Nós não somos herdeiros do Pai. Tampouco os servos, que deixa muito claro na parábola. Nós somos coproprietários. Coproprietários é aquele que sabe que o que é seu é meu e o que é meu é seu. E sabendo que tudo é nosso, a gente cuida com zelo. Um pai que sabe esperar ativamente a ação do tempo. Ele sabe que o filho pródigo irá voltar. E quando vê voltar, reconhece a culpa interna do filho e não alimenta dando sermão, não expõe, não humilha. Quantas vezes nós vemos, né, alguém se arrepender e a gente faz questão de colocar o dedo na ferida. Ah, eu bem que eu te falei, né? Eu falei para você, eu avisei. Quantas vezes a gente expõe, humilha a pessoa. Então veja, esse pai, quando vê o filho chegar de cabeça baixa, ele só abre os braços e diz aos servos: tragam uma túnica, as sandálias e o anel. Ele não pede, não fala, ele só abraça o filho e diz: que bom, meu filho, você estava morto e reviveu. Então, que nós possamos lembrar desse arquétipo do pai, lembrar dos arquétipos dos filhos e entender quando nós flutuamos entre o filho pródigo, quando nós flutuamos no filho que fica, ressentidos com a vida. E lembrar do pai, de que forma a gente pode introjetar esse pai e viver esse pai de amor. Esse pai que nos ama e que também quer que nós nos amemos mutuamente, incondicionalmente, que nós nos perdoemos, que nós entendamos as nossas falhas, as nossas sombras, que nós juntos possamos nos iluminar. Porque enquanto um estiver sofrendo, nós não seremos felizes integralmente. Nós estamos interligados. E a personalidade de Jesus é uma característica de amor. Ele era o homem que amava qual mãe, apesar de ser um amigo vigoroso que agia como pai.
Ser vigoroso quando necessário e terno quando a situação assim exigir é algo que verdadeiramente nos desafia. Está no livro Sexo e Consciência, de Divaldo Franco. Então, que nós possamos rogar ao Pai o auxílio, para que possamos, Pai, no dia a dia, perceber quanto ainda agimos como filhos pródigos ou como filho ressentido, amargurado, que se sente credor da vida. O quanto ainda, Pai, oscilamos no egoísmo, no orgulho. Nos ajude, Pai, a desenvolver este Pai fraterno, amoroso, este Pai que acolhe, que perdoa, que releva e que desenvolve o alto amor. Nos ajude, Pai, a cuidar de nós mesmos e desta forma a transbordarmos a todos aqueles que estão ao nosso redor. Que nós possamos, Pai, nos colocar a serviço da vida, entendendo que tudo é evolução e que não existe caos. Não existe um lugar que o teu amor, Pai, não possa nos proteger. E que o caminho de volta só depende de cada um de nós. Gratidão, Pai, pelo seu amor e por cuidar de cada um. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso divino nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Que todos possam ir em paz. Uma excelente semana. Graças a Deus.